Vamos iniciar o nosso culto evangélico. Esse momento em que nós voltamos a nossa mente e o nosso coração para vibrarmos no bem, na paz. Para nós que aqui estamos, também para a paz do nosso planeta. Amado Jesus, nosso Cristo, nosso Senhor, é sob a tua permissão e a presença amiga dos teus mensageiros, iniciando o nosso encontro semanal desta terça-feira, louvando aqui, Senhor, e a lei da vida, por estarmos aqui unidos para orarmos e vibrarmos em teu nome. Abençoa-nos, envolve ao nosso irmão Saulo, que fará para nós a interpretação do texto dessa noite. Paz e luz em nós. Boa noite aos amigos e amigas. Temos, portanto, o texto: o bem é incansável. Peço a Silval que faça a leitura e o comentário. Boa noite. Que essa abençoada chuva traga purificação para o ar, traga paz para o nosso planeta. Nós rogamos as bênçãos do Cristo e pedimos a todos e a todas que durante o nosso culto a gente esteja conectado com a nossa irmã Esperança, filha de Maria, que neste momento está na sala de cirurgia, né, fazendo a cirurgia do seu olho. Esperamos que realmente dê tudo certo. Muito bem, então vamos à leitura do texto. O bem é incansável. No versículo 13 do capítulo 3 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Diz-nos o benfeitor. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação
quando não podem atender a propósitos egoístas. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não podemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Então, os textos de Emmanuel, né? Textos curtos, mas extremamente profundos, que daria para a gente ficar refletindo. Eu vou tentar colocar o texto aqui na tela para mim, para poder ler também, porque o texto está lá, né, Gil? Pode deixar aí. Eu só vou tirar para o pessoal do Zoom aqui, para não... para a gente poder ler junto aqui. Só um minutinho. Pronto. Bom, quando eu estava lendo esse texto, a primeira coisa que me veio à mente foi a questão do incansável. Porque a gente se cansa. É natural. Estejamos fazendo bem ou mal, a gente se cansa. Mas quando eu digo que a gente se cansa, o nosso corpo físico se cansa. Porém, os Espíritos nos ensinaram, lá no Livro dos Espíritos, que só o corpo sente fadiga. O espírito não sente. O espírito está em constante atividade. E se a gente pode dizer assim que o espírito descansa, é quando ele não está focado numa atividade específica que ele está fazendo. Então, o cansaço advém justamente do corpo, desse esforço que a gente faz, e como o corpo ele precisa de um repouso para refazer as suas energias, a gente precisa descansar. Mas não é desse cansaço que Emmanuel está falando aqui, né? Nós temos que ele diz assim, pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Não é que está se sentindo cansada, não. É que cansou de fazer o bem. Qual de nós, aqui para nós, qual de nós nunca fez assim, quer saber de uma coisa? Eu disse isso. E nada. Não aguento mais eu ficar fazendo isso, e a pessoa, quando a gente acha que está fazendo bem para alguém, né? Às vezes a gente acha que está fazendo bem para alguém e que a gente está se esforçando e a pessoa não está nem aí, a gente fala, não, cansei. Daqui para frente, ela que siga o seu caminho. Eu não quero mais saber. Aí Emmanuel diz assim, somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas. Qual é o interesse particularista nesse caso? É que quando a gente está fazendo bem para alguém, a gente quer que esse alguém mude.
a gente quer que esse alguém faça o que a gente acha que é o certo. O dia da chuva. Então, quando esse alguém não corresponde às nossas expectativas, a gente se cansa. E aí, a reflexão que Emmanuel traz aqui para a gente é assim: nós estamos realmente fazendo o bem, porque o bem, gente, né, o bem de verdade, é aquele que Jesus disse assim: não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. Significa que quando a gente faz o bem, a gente não está fazendo cálculo nenhum. A gente não está criando expectativa alguma. A gente está fazendo por amor. Tá? No nosso nível evolutivo, a gente ainda precisa de disciplina, né, para fazer o bem. A ideia é que, com o passar do tempo, essa disciplina vire uma espontaneidade. Então, a gente busca ser virtuosos, né? Virtus, força. Então, a força fazer o bem, mas a ideia é que isso se torne algo natural. De maneira que, se nós pudermos exercitar, né, que esse exercício seja: eu vou fazer o bem pelo bem, ou por amor ao Cristo, ou por amor a Deus. Aí já não vai ser mais da gente para com o outro, vai ser da gente para com Deus. Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim, pode não ser exatamente assim, mas a ideia é mais ou menos essa: faça o bem. Se as pessoas não perceberem, ou se isso não fizer diferença para elas, ou se você receber a ingratidão de volta, continue fazendo bem. Porque, no final das contas, é entre você e Deus, e não entre você e o próximo. É de nós para nós mesmos. E, na verdade, quando ele diz aqui que quem faz essa alegação de que está se sentindo entediado ou cansado de fazer o bem, quando ele diz que não provém de uma fonte pura, é justamente a nossa fonte ainda contaminada, né, pelo egoísmo, pela expectativa de ter os nossos interesses ou os nossos objetivos atendidos. A ideia é que a gente passe a purificar essa fonte. São João da Cruz, ele tem uma frase que também é mais ou menos assim. Aliás, ele tem duas frases. Uma, ele diz que o amor não cansa, nem se cansa. Mas ele diz que a alma que anda no amor não descansa, nem se cansa. Né? E quando a gente pega figuras como Francisco de Assis, como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, como Martin Luther King, como Albert Weitzer, como, enfim, né? Como Kardec, incansável, gente. Kardec não parava. Os espíritos chegaram no ponto de dizer: olha, para um pouco, porque desse jeito você vai acabar desencarnando, e desencarnou. De tanto que ele trabalhava, ele contraiu uma doença nos olhos, porque não tinha energia elétrica, era a base de vela, e de tanto dele virar à noite respondendo às milhares de correspondências que chegavam para ele. E olha que ele recebeu muita ingratidão de volta, tanto de pessoas distantes, né, quanto de pessoas próximas. Mas isso não fez dele desfalecer. Pelo contrário, quanto mais ele cultivava aliás, quanto mais ele entendia, porque ele diz assim: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, é o que leva o ser humano a se tornar um homem de bem. Quem quiser saber o que é um homem de bem para o espiritismo, pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo e procura o homem de bem.
Eu vou dizer que na primeira linha a gente já claudica. A primeira linha que a gente lê, a gente fala, opa, já tem que fazer alguns ajustes aqui. Mas essa é a expectativa. Olha o que Emmanuel diz aqui para a gente. Ele diz assim, o aprendiz sincero, aquele que está querendo aprender e que é sincero com esse aprendizado, não ignora, ou seja, sabe que Jesus exerce seu ministério de amor sem exaurir, sem se cansar, desde o princípio da organização planetária. Quando foi isso, gente? 4,5 bilhões. A ciência já estima hoje que este planeta foi criado há 4,5 bilhões de anos atrás. Não são milhões, não, são bilhões. 4,5 bilhões de anos atrás. Este ser que encarnou como Jesus, como Yeshua, né, de Nazaré, filho de Maria, Miriam e de José, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo. Ele já era um espírito e já tinha se purificado, já tinha se unido com o divino. Por isso que em muitas religiões se confunde a figura de Jesus com o próprio Deus. Tamanha é a identidade dele com o Criador. O próprio termo Cristo, a palavra grega Cristo, Christos, significa unido, ungido, untado. Né? Sabe quando a gente unta a forma para poder botar o pão? Né? É com aquele óleozinho ali mesmo. Né? Então, Jesus de Nazaré, o nome que ele utilizou ao encarnar aqui, mas esse ser maravilhoso, bendito, né? Louvado, que nos ama infinitamente, criou este planeta maravilhoso, uma casa assim que nenhum de nós tem uma casa parecida. O planeta é belo, eterno, é seguro, foi feito para o nosso aprendizado, foi feito para nos servir de casa, de educandário. A gente aqui transformou algumas áreas aí, a gente sabe como elas estão. Mas esse ser, né, desde a organização planetária, que ele pensou nos mínimos detalhes. Então, ele diz aqui, ele não se exauriu. E aí, vai mais além, Emmanuel diz assim, relativamente aos nossos casos pessoais, ao caso de cada um de nós que está aqui, neste salão, encarnado e desencarnado, aí no Zoom também, não é? Muitas vezes terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão. Quando? Identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Então é assim, tantas oportunidades ele nos proporcionou e a gente não correspondeu. Aí se fosse a gente diz assim, não sei. Bom, sabe uma coisa assim, vamos ter jeito não, deixa ele falar. Imagina se o Cristo fizesse isso conosco. É o contrário, gente. Tem momentos nos textos dos evangelhos que os evangelistas dizem e Jesus chorou. Para mim, o choro dele foi de ver a gente sem aproveitar as oportunidades. E quando ele diz assim, Pai, afasta de mim esse cálice, não é afasta de mim o sofrimento de ter que ir para a cruz. Faz com que esse povo não faça isso. Faz com que esses meus filhos não façam isso. Porque eles sabem das consequências de nossos atos. Né? Ele sabe que para cada erro nosso a gente vai ter que reparar. É da lei, não é castigo. É para mostrar para a gente o caminho do bem. Aquele caminho não está legal. Né? Então,
esses desvios que ele coloca aqui, né? Verificando nossos desvios voluntários e criminosos. Porque toda vez que a gente infringe a lei, a gente comete um crime. E o bem é seguir a lei. E o que não é bem é quando a gente infringe a lei. Então, o mal, como diz minha querida mãe que está aqui no Zoom, o mal que me faz não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Ele provém de mim. E é por isso que, aqui no final do texto, Emmanuel diz assim: a observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Emergir é sair do fundo para cima. Então, ele começa o texto dizendo que quem se sente fatigado em fazer o bem não procede de uma fonte pura, e ele fala que dessa fonte tem que emergir o mal. Nós já nos demos conta que ao final do Pai Nosso, quando a gente diz assim, livrai-nos de todo o mal, a gente não está pedindo para que não aconteça nada conosco. Porque Jesus, num determinado momento, virou para os discípulos e fez assim: eu não peço a meu Pai que vos tire do mundo, porque no mundo vocês passarão por provações. Né? Eu não peço a meu Pai que vos tire do mundo, eu peço a meu Pai que vos livre do mal. Ah, então é para não acontecer nada com a gente? Não. É o mal que está na gente. Até porque é o mal que está na gente que atrai o mal que está fora da gente. Né? Quando vem as situações difíceis e desafiadoras para a gente, é para a gente olhar lá fora e tentar refletir aqui dentro. E dizer, como é que eu posso mudar? Então, quando a gente diz, não nos deixeis cair em tentação, mas, ou seja, ao invés de eu repetir o erro, porque cair em tentação é repetir o erro. Né? Segundo Chico Xavier, a tentação é a gente está fugindo de um cachorro bem grande, mas doido para que ele alcance a gente. Chico é fantástico. Né? Está fugindo, mas tomara que ele chegue. Né? Mas então, que eu não repita o erro, meu Pai, antes que eu me livre do mal que me fez errar. Compreende? Então, esse mal que a gente chama... O que que faz a gente transgredir a lei? E o que é a lei? A lei é fazer o bem ao próximo. É amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, ou amar como Jesus nos amou. A lei é o bem para todo mundo, é o respeito para todo mundo. É simples, né? Respeitar e amar. Respeitar e amar. Quem ama de verdade, não faz mal. E por que que a gente não respeita? E por que que a gente não faz o bem? A gente não ama? Porque tem uma coisinha chamada egoísmo, que vem de um egocentrismo, de uma egolatria. A gente se concentra mais na gente do que no Criador. Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente ainda está na fase de eu amo a mim sobre todas as coisas. Depois, pense em Deus. Então, a gente conseguir se livrar desse egoísmo, desse orgulho, da gente se achar melhor do que os outros, às vezes até melhor do que o próprio Deus. Né? Se colocar no nosso lugar, humilde, primeira bem-aventurança
Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Humildes. É o primeiro degrau que a gente tem para subir. A gente está começando, então, a dar um passo em direção à purificação dessa fonte. Porque quando tem sujeira lá embaixo, o que a gente faz? Quando tem um balde, uma bacia, o que quer que seja, que tem sujeira. A gente começa a botar água limpa ali. E vai botando água limpa. E água limpa, e água limpa. E a água limpa vai empurrando a água suja para fora. Vai empurrando a sujeira para fora. Então, não nos concentremos em, eu preciso livrar esse mal que é em mim. Não, eu preciso trazer o bem para mim. Então, ao invés de eu me fixar no meu egoísmo, eu me fixo em fazer o bem para o outro sem esperar recompensa. Né? Ao invés de eu me fixar no meu orgulho, eu me fixo em ser humilde. E aí a gente vai demorar um bocado de encarnação, não tem problema. Olha a paciência do Cristo que não se exaure, né? Mas quanto mais dedicado nós formos, mais rápido será. Será melhor para quem? Para nós mesmos. A recompensa é imediata. Porque a nossa vida é um eterno colher e semear, semear e colher. Então a gente está colhendo hoje o que nós semeamos ontem, inexorável, vai acontecer. Faça o que quiser, cada um de nós colhe o que semeou ontem. Bom, agora a gente pode escolher hoje uma semente diferente para plantar. Se o que eu estou colhendo não é legal, eu não estou achando bom para mim, eu tenho que trocar a semente que eu estou plantando. A semente que eu estou plantando é o que eu faço de minha vida no dia a dia. Então, na medida que eu plante alguma coisa diferente, apesar de eu não estar colhendo a semeadura de ontem, mas eu vou colher uma coisa diferente amanhã. Isso é da lei também. A lei é previsível, é ótimo. Então, para mim, o texto foi fantástico. Eu fiquei lendo ele, refletindo e, mais uma vez, agradeço milhões ao incansavelmente, agradeço incansavelmente ao benfeitor Emmanuel, a Chico, né? A doutrina dos espíritos, nos proporcionam esses textos e essas reflexões, e ao Neto, aos benfeitores do Neto, ao Cris. Paz e bem a todos.